A palavra do nosso Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. A palavra do nosso Deus em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. A partir do versículo 20. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 20. Deus abençoe você, sua família, nessa palavra abençoada. Diz assim a palavra de nosso Deus: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou possamos, ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Abençoa a tua boa palavra e que Deus seja glorificado, porque o Senhor é nosso Deus, é nosso Pai celestial. A nossa esperança é depositada em Ti, e nas Suas misericórdias nós somos sustentados. Do Seu pão nós comemos, da Sua água nós bebemos, e cada órgão em nós funcionando é pela Sua bondade e misericórdia, e o fôlego de vida que o Senhor mantém sobre nós. Abençoa a Sua palavra, ela será ministrada perante a Sua igreja, e que Deus seja glorificado, somente Deus seja glorificado. A Sua igreja seja edificada, meu Pai. Assiste-nos, Espírito Santo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Alguns segundos para você orar a Deus e pedir uma bênção. A pergunta é: esse versículo bíblico, ou esses versículos bíblicos, só serviram para o passado? Ou ainda serve para os dias de hoje? Como diz o famoso pregador, a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai sair ainda amanhã. Por isso, a palavra de Deus é viva. Ela é uma fonte inesgotável. Ela é poder para aquele que nele crê. E daqui se extrai a direção verdadeira para instruir um filho. Dessa palavra sai como um casal deve viver em harmonia,
Dessa palavra sai o maior de todos os milagres, que é a salvação da alma do homem. Dessa palavra sai também as honras que Deus dá àqueles que o buscam. Como nós até citamos no culto da manhã, na maioria das vezes, aos fiéis, Deus antecipa em prometer. Porque você não vai ver Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, pedir. O Todo-Poderoso antecipou e ofereceu e prometeu a ele Sara. A mesma coisa com Isaac. E a mesma coisa ele faz quando Jacó resolve passar a noite e descansar em Beceba. E que ele visita a noite e fala das grandezas que ele ia fazer na vida desse homem. E assim veio sobre seu filho José. E assim vem sobre todos que buscam o Senhor. Mas esses homens, essas mulheres, volto a repetir, amavam o Deus Todo-Poderoso não por questões financeiras. Eles se consideravam peregrinos aqui na terra, mesmo estando perto ou dentro da própria pátria, porque pela fé eles já almejavam, já sabia que uma pátria celestial estava guardada. Mas como a palavra fala, ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, louvado seja Deus, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Porque quando, vamos falar de José, quando ele é vendido, traído, invejado pelos irmãos, e quando ele é acusado de assédio sexual, por vários anos esse homem ficou nos calabouços das prisões do Egito. Não há registro de Deus, de José reclamar de Deus. Porque dentro desse homem, na mente e no coração desse servo de Deus, ele sabia que aquele que prometeu ele era o mesmo Deus do seu avô Abraão e do seu pai Jacó. Ele sabia que Deus era fiel para cumprir, poderoso, misericordioso para fazer. Mas aqui a Bíblia está falando que ele é poderoso para fazer muito mais do que possamos imaginar ou pedir. Porque quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, nem pai ele era, nem Sara também era mãe, porque Sara era estéril. Deus também podia dar algo ali mesmo para eles, mas provou a fé e a obediência desse casal. E quando eles resolvem colocar em prática a obediência ao Deus vivo, o Senhor fala para Abraão, quando ele chega, quando ele desce de Padã Arã e já pisa agora no lugar que os cananeus estavam, essa terra darei a ti e a tua semente. E quando ele achou, pensou que isso era muito, o Senhor faz bater nele, chama ele fora da tenda, certamente uma noite sem lua, sem nuvens, que o céu fica todo estrelado,
E fala: a tua descendência será maior do que toda. Se tu puderes contar as estrelas, assim será a sua descendência. E quando Isaac ora 20 anos para que Rebeca tenha filhos, ele esperava um e veio dois. E quando ele também é apertado pela fome, aquela pátria, Deus também abençoa ele abundantemente. Quando Jacó, fugindo de seu irmão Esaú para voltar agora para Dan-Harã, aos parentes de sua mãe, Rebeca, o Senhor Deus dos exércitos visita ele naquele sonho da escada, que os anjos subiam e desciam, e falava: vou te enriquecer grandissimamente, tu serás grande, eu serei contigo na ida e quando tu voltares para a casa do seu pai. Ele sai com zelo de mãe na mala, e ele volta agora com 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, e mais uma menina por nome de Diná. Muito gado, muita ovelha, muito trabalhador. E claro, naquele tempo podia umas 4 mulheres. Quando Ana de Elcana ora pedindo a Deus um filho, e ele concede essa bênção, e que ela consagra esse menino ao Senhor e dá para a casa de Deus, louvado seja Deus. Ela pediu Deus agora enche a casa dela de filhos. Quando Jó, depois de ser provado por Deus, novamente o Senhor lhe restitui o dobro. Quando os discípulos estão agora diante de uma situação com 5 pães e 2 peixes, mais de 15 mil homens, fora mulheres e crianças, ali estava o Todo-Poderoso na pessoa do Senhor Jesus. Multiplica pães e peixes para milhares de pessoas. E quando no primeiro dos milagres do Senhor Jesus, no casamento em Caná da Galileia, que acaba o vinho, é vinho mesmo. E o pregador tem esse negócio de falar que era suco, não, era vinho mesmo, e pronto. Ele agora faz a operação milagre de fazer o melhor vinho ali para a festa, e abundância. E quando os discípulos, que pescaram a noite toda, no lugar que eles tanto conheciam, nada apanharam, o Senhor dá ordem, e louvado seja Deus, enche os botes de peixe. Por que nós explanamos isso aqui? Porque o que o apóstolo fala aqui, o que o servo de Deus fala aqui pelo Espírito, é de Deus, que Ele é poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos. Esse é Deus. Esse é Deus que até hoje faz isso. Mas tem um detalhe aqui: segundo o poder que opera em nós. Porque em todos esses homens e mulheres ele viu fé. Em todos esses homens e mulheres ele viu um coração e a alma voltada para amar ele, independente de bens materiais. E você vai observar aqui que poucos oraram pedindo por bênçãos. A maioria das vezes Deus ofereceu, mas não é proibido pedir, porque a palavra fala: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Amém, glória a Deus. Mas segundo o poder dele que opera em nós.
E para esse poder dele ser maior dentro de mim, louvado seja Deus. É aí que a gente insiste numa vida íntima com Deus, de buscar o Todo-Poderoso. Porque Ele é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos ou possamos imaginar. Ele nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Ele nos dá o pão nosso, o pão dele que cada dia Ele coloca na nossa mesa. E durante o ano Ele nos poupa de enfermidades terríveis, de gastar nosso dinheiro. E muitas vezes o Senhor nos livra da morte. Milagres, livramento que nós nem vimos. Esse é Deus que faz por nós muito mais do que possamos imaginar ou pedimos. A pergunta: merecemos? Não. É pela misericórdia do Senhor que somos abençoados. Pois o Pai Celestial, em seu Filho amado Jesus Cristo, nos tem por filho e tem prazer em nos abençoar. E Ele, como Deus, faz isso, de nos dar muito mais do que pedimos ou possamos imaginar. Jamais, jamais, jamais Abraão imaginou tais bênçãos. Ele, Sara jamais imaginou que seria mãe, até quis dar uma ajudinha a Deus, coisa errada. Deus não é homem para precisar de ajuda, arrumando aquele filho lá entre Abraão e a escrava egípcia. E que hoje são os árabes. Rebeca e Isaac também jamais imaginaram que Deus ia fazer tais coisas na vida deles. Mas o Senhor faz, porque dele é o ouro e a prata, dele é a vida e nele está as misericórdias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jacó parte para Padan-Aram, ele também não imaginava que seria tão abençoado. Ele jamais imaginaria que voltaria com mulheres, com 12 filhos varões, que seriam as 12 tribos de Israel, né? Azé, Naphtali, Levi, Rubem, todos esses. Jamais imaginou Jacó que seria tal bênção. Eu quero que você entenda uma coisa: a sua fidelidade a Deus move a mão de Deus para fazer além da sua e da minha, da nossa expectativa. Eu fui para a Ilha da Madeira também. E voltei abençoado com a esposa e com a filha. Louvado seja Deus. E pela misericórdia de Deus, chegando agora aos 55 para 56, está um rebento aqui. Louvado seja Deus, no nono mês, a qualquer momento nascer, para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, quando José é humilhado, lançado no calabouço, passa todos esses anos nas prisões, Deus o exalta a ponto de chamar, mover o coração de Faraó, da ordem do coração de Faraó. Entenda uma coisa: quando você é abençoado, quando alguém lhe dá alguma coisa, quando alguém manda uma oferta ou te abençoa, em primeiro lugar está Deus movendo esses corações. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nem Israel imaginou que quando fosse livre sairia com as bênçãos. Nem imaginava que seria mais liberto do Egito.
Mas o Todo-Poderoso, cumprindo a palavra que ele deu a Abraão, a tua descendência será escrava numa nação. E quando eu tirarei de lá, castigarei essa gente, e meu povo sairá de lá rico, abençoado, louvado seja Deus. E deu ordem ao coração de todos os egípcios: abençoa meu povo Israel, com ouro, com prata, com bens, com vestido. Louvado seja Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. Jó, na sua miséria, na sua situação terrível, podem ter certeza o que esse homem queria era apenas ser curado e restaurado. Mas aquele que nos prova é poderoso para depois honrar. Louvado seja o nome do Senhor. E deu ordem mais uma vez, Deus, a amigos, a vizinhos, a parentes de perto e de longe, para trazer bênçãos, riqueza ao varão, ao servo de Deus Jó. Teve mais 10 filhos lindos, 7 varões e 3 meninas. Aí vocês falam, não deu em dobro aos filhos? Já explicamos. Os filhos de Jó morreram na santidade. Então 10 lá salvos, esperando o paraíso ser inaugurado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais 10 aqui na terra, 20. Deus nunca vai dever nada ao homem, porque tudo nos céus e na terra pertence ao Senhor. Louvado seja Deus. Amados irmãos, então o apóstolo está aqui pelo Espírito falando: olha, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. À medida que você deixar o Espírito Santo te dominar, à medida que você consagrar mais a Deus, se entregar mais a Deus, o poder dele vai operar muito mais em ti, em favor de ti. Oh, louvado seja Deus e por ti, louvado seja o nome do Senhor. A essa glória, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém. Como diz, a bênção não só foi no passado, nos tempos de Abraão, ou nos tempos dos apóstolos. A bênção é para todos sempre, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, bendito seja Deus. Quanto nós vimos a história de grandes empresários, fiéis ao Senhor, a história de pessoas que Deus opera e faz esses milagres. Deus nos honra sim, tem bênçãos para nós. Não tenha vergonha de pedir e de buscar. Tenha ciência de uma coisa: todos esses homens e mulheres da Bíblia tinham consciência que eram honras para essa terra, mas que nada levariam. Por isso que eles se consideravam peregrinos, porque almejavam a nova pátria, não terrena, mas a celestial. Por isso que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
E é por isso que ele diz, e lá no céu assentarão com Abraão, com os profetas, e os filhos do reino serão lançados nas trevas, os incrédulos judeus. Então, amados, quando Deus abençoar e prosperar, dá glória a Ele, como diz aqui, e não tenha medo de chegar a Ele e pedir, buscar, mas lembra de uma coisa, o maior prêmio é a salvação da alma em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Bendito seja Deus. Era a palavra do Eterno, do Espírito Santo, para essa noite. Que Deus renova suas forças para você ver que esse Deus citado no versículo aqui, Ele está olhando para ti com os mesmos pensamentos, como Ele diz, os pensamentos de paz, de bênçãos, louvado seja o nome do Senhor, para te abençoar. Descansa em Deus, confia no Senhor. Essa palavra, Deus te renova no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.